Já pensou de onde vem a água que usamos todos os dias? A gestão dos recursos hídricos é essencial para garantir que tenhamos água potável hoje e no futuro. No estado do Paraná, o Comitê da Bacia do Baixo Iguaçu, CBH Baixo Iguaçu, conforme Edenilson Albani, desempenha um papel fundamental nessa missão. Este comitê trabalha incansavelmente para desenvolver projetos e defender a água e o meio ambiente. Vamos descobrir o que faz o CBH Baixo Iguaçu e como ele impacta a nossa vida. Baixo Iguaçu, como já foi dito, eu e Edenilson Albani, eu sou o presidente. A professora Denise Halber é a primeira vice-presidente. Pode passar. Então, o Comitê de Bacias, ele é um fórum de ações que desenvolvem projetos, como já falei, e implementam na sua área de abrangência, assim com recursos advindos da cobrança. O nosso comitê ainda não tem essa cobrança implantada, porque o nosso plano de bacia ele já foi visto, já foi revisto, e agora ele vai para a contratação pelo Instituto de Água e Terra. Então, os CBHs, eles têm representação do Estado, do município, sociedade civil e usuários. Eles analisam, propõem e debatem as proposições das agências de bacias e dos planos de bacia hidrográfica. Pode passar. Então, o Comitê de Bacias, do Baixo Iguaçu, ele foi instituído por meio de uma publicação no Diário Oficial do Estado, número 9040, em 10 de setembro de 2013. Então, ele teve um período de inatividade e agora, em 2021, foi novamente reativado aí com a realização da sua segunda reunião ordinária, que foi em 14 de dezembro. E desde então, nosso comitê está seguindo em pleno funcionamento. Então, a estrutura e organização no comitê. Ele tem o plenário da comitê, que o nosso comitê são 32 representantes, são 32 membros, e esses membros têm seus representantes. Como eu sou representante do membro Sanepar e a professora Denise é representante da UTFPR. Nós temos a nossa mesa diretora, que é composto pelo presidente, pelo primeiro vice e pelo segundo vice-presidente. Ocupado, então, pelos 3 segmentos: usuários, sociedade civil e poder público. Nós temos a nossa Câmara Técnica, os nossos CETINs, grupos de trabalhos e a nossa Secretaria Executiva, que em alguns comitês a Secretaria Executiva já é feito por empresas terceiras, mas nós ainda é feito pelo IAT. Então, a nossa mesa diretora, em 2021, ela teve uma composição provisória, em qual eu estava presidente e a nossa secretária-geral, a Natiele Penso. Então, nós tivemos a nossa eleição e a mesa diretora eleita no dia 23/2/22, para este mandato 21-25, eu, Edenilson Albani, como representante do membro Sanepar, presidente, a nossa primeira vice-presidente, a professora Denise Ralph, representando o membro da UTFPR, e na época a nossa segunda vice-presidente era a Kelly Stark, quando ela ainda estava como secretária de Meio Ambiente de Pato Branco. E aí tiveram várias... ele é político e a gente tem membros que, como Sanepar, como Prefeitura do TFPR, tem essas variações e substituições. A Kelly foi substituída em Pato Branco pelo Matheus, e agora quem ficou vice-presidente é o seu Álvaro Rodrigues, do município de Céu Azul. Ele também já teve a sua passagem, então ele não está mais fazendo parte. Nós temos essa eleição agora para o segundo vice-presidente. E a nossa Secretaria Executiva, quem nos atende é a Lucineide, do Instituto Água e Terra. Então, como eu falei, o nosso CBH, ele é composto por 32 membros titulares e 32 suplentes. Nós temos 10 representantes do poder público, 10 dos setores de usuários de recursos hídricos e 10 da sociedade civil. Então, ele é representado pelo poder público, 2 federais, 2 estaduais e 6 municipais. Na sociedade civil organizada, nós temos as organizações não governamentais, que são as ONGs, que são 2 representantes. As entidades técnicas têm 3, as entidades de ensino e pesquisa são 4 representantes e as comunidades indígenas têm 1. E no setor de usuários e de recursos hídricos, nós temos abastecimento de água e diluição de efluentes, que são 2 representantes, da qual a Sanepar faz parte. Agropecuária e irrigação, inclusive piscicultura, são 3. Captação industrial e diluição de efluentes industriais, nós temos 3 representantes. A hidroeletricidade nós temos 13 e o lazer nós temos 1. Então, nossa área de abrangência do CBH
nós abrangemos 72 municípios. A região sudoeste tem os 42 municípios que nós fazemos parte, então ele é desde a Foz do Jordão até a Foz do Iguaçu. Nós temos um pedaço, por dizer assim, que tem algumas nascentes em Cascavel, é uma das pontas. Nós temos Guarapuava, Palmas e Foz do Iguaçu final. Então aí nós temos os principais rios, que são o Cavernoso, Rio das Cobras, o nosso Rio Chupim, da qual até depois a professora vai falar sobre um evento que terá também no Rio Chupim. E o nosso Rio Ligeiro também é um dos que fazem parte. Também nós teremos esse evento aí do dia 21 e do dia 22. Essa é a representação da bacia por nascentes e por rios. Na próxima, então, nós temos a representação por municípios. Então ali a gente tem uma ideia que ele começa na Campina do Simão, do lado de Guarapuava. Guarapuava é só um pedaço do município. Por exemplo, o Coronel Domingos Soares não é todo o município que faz contribuição para a nossa bacia. E ele termina em Foz do Iguaçu. Então são 72 municípios abrangidos com isso. O nosso comitê, as atuações, as reuniões dele, desde a reativação do comitê, nós temos empenhado em um papel fundamental na gestão dos recursos hídricos. O comitê, então, ele promove discussões, deliberações sobre vários temas. E até hoje nós já tivemos 9 reuniões ordinárias, 6 reuniões extraordinárias e 11 deliberações que nós fizemos aprovação. Pode passar. Então, a nossa Câmara Técnica, ela recebe todos os encaminhamentos e faz o debate na parte técnica da questão da água e do meio ambiente. Então, ela que, para nós fortalecer o nosso comitê, agora em 2022 nós montamos elas, instituímos a nossa CETINS. Então, ela realizou 11 reuniões e ela se dedicou principalmente à revisão do nosso regimento interno, porque ele foi implementado o primeiro regimento, em 2021 teve a primeira revisão, em 2023 a segunda revisão, e é o que nós temos hoje. E a revisão do nosso termo de referência para a contratação do plano de bacia, é isso que nós estamos agora já finalizado, está com a nossa Secretaria Executiva. O recurso para a contratação do plano de bacia é diretamente do Governo do Estado, porque nós ainda não temos a captação de recursos por cobrança do uso da água. Então o Governo do Estado faz toda essa parte do termo da contratação do termo, do plano de bacia, é feito todo o plano, e a partir daí nós temos uma ideia de quais classes terão os rios e como que será a forma de cobrança. Pode passar. Tá. As pautas relevantes. Então, entre elas, os temas debatidos, nós tivemos a apresentação da duplicação da 469, que é o que liga até as Cataratas do Iguaçu, dentro do nosso comitê, veio para a plenária para deliberação. Nós tivemos a discussão, então, sobre o parecer técnico a respeito de uma intervenção do Rio Tamanduá. Então, qualquer intervenção que seja feito, tanto pelo poder público ou privado, ele tem que passar pelo comitê. Nós tivemos a aprovação da nossa logomarca, o que fica no canto superior direito. Apresentação, então, sobre o estabelecimento das diretrizes de controle de cheias, que é o que mais sofreu agora o Rio Grande do Sul pelos últimos anos aí. Nós tivemos a nossa apresentação do plano de bacia e a apresentação dos benefícios sociais das PCHs e CGHs. A exemplo disso, nós já temos um convite agora para o dia 25, em Honório Serpa, para participar e deliberar sobre uma PCH que está sendo implantada lá. Então, nós também participamos de alguns fóruns e alguns eventos. Nós atuamos aí ativamente no intercâmbio de experiências e fortalecimento da gestão dos recursos hídricos em diversas esferas. Nós tivemos o 24º e 25º Encontro Nacional de Bacias, que é o ENCOB, o último foi em Natal, o próximo é esse ano, que será Vitória no Espírito Santo. Nós tivemos o primeiro e segundo encontro aí dos comitês de bacias, que é o ECOB, é o Encontro Paranaense, o último feito em Matinhos, o primeiro Fórum do Brasil pelas Águas, e o Encontro Regional dos Comitês de Bacias, que foi feito entre o Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que foi feito em Florianópolis. Então, além disso, o comitê mantém a sua representação ativa aí nos fóruns estaduais. Então, todos os comitês
Dos 12 comitês, nós temos um fórum estadual, que tem as deliberações que vêm diretamente do Estado. Nós temos também participação com voto nas Assembleias Gerais Nacionais aí dos comitês de bacia hidrográfica. E a gente sempre contribui para a formulação e aprimoramento das políticas públicas que são voltadas à gestão dos recursos hídricos. E o nosso CBH, Afluentes do Baixo Iguaçu, ele sempre segue comprometido com a gestão da água na nossa região, promovendo ações, e uma dessas ações é encabeçada pela professora Denise, aí, que nós temos sexta-feira. Então, nós promovemos essa integração entre o poder público municipal, estadual, usuários e de recursos hídricos. Boa tarde a todos, muito obrigada por nos receber aqui. E a gente, então, em nome do Comitê de Bacia, a gente agradece essa oportunidade, né, e faz um apelo especial. Como o Edenilson já explicou, o Comitê de Bacia tem funções estratégicas quanto ao território, né? E o Comitê de Bacia, ele também é importante no sentido de promover o desenvolvimento de um território. E esse desenvolvimento pautado na sustentabilidade, né? Então, quando nós falamos de ações dos comitês de bacia, não é só a água que nós estamos tratando, mas nós estamos tratando de todos os recursos naturais que envolvem a questão da utilização desses recursos por nós, seres humanos, né, com as nossas atividades econômicas. Então, devido a essa importância, a gente também precisa discutir mais sobre essa questão da água. Nós precisamos fazer um amplo debate, uma reflexão sobre como que a nossa utilização deste recurso natural impacta na nossa própria vida e na vida de todos os seres vivos neste planeta, né? Então, diante disso, todos os anos nós temos um Dia Mundial da Água, que é o dia 22 de março. Esse dia, ele foi escolhido pela ONU, e todos os anos a ONU coloca um tema para ser debatido. Este ano, o tema são as geleiras, né? Então, para que a gente possa contribuir com este debate, nós organizamos um evento, que é um evento regional, no dia 21 de março, sexta-feira agora, para debatermos as nossas águas do Sudoeste, para conversarmos e entendermos o que nós temos de rios aqui, de águas, e que águas nós queremos, que rios nós queremos. Então, com isso, nós fizemos uma parceria com várias instituições para que a gente pudesse ter um diagnóstico da nossa região. Então, nós convidamos a Sanepar, convidamos a 7ª Regional de Saúde para apresentar informações sobre as águas da nossa região sudoeste, né? Então, no dia 21, que é sexta-feira, nós vamos ter um evento de manhã e à tarde. Pela parte da manhã, nós vamos ter a apresentação dos trabalhos do Comitê de Bacia e uma apresentação técnica feita por um técnico do IAT a respeito dos instrumentos de bacia. Ou seja, a gente quer que a população saiba como que é feita essa gestão das águas. Nós, quando estamos num município e olhamos só para o município, às vezes a gente não consegue perceber a grandiosidade disso. Mas esta relação de fazer a gestão das águas é além fronteiras do município. Então, nós precisamos nos unir e trabalhar junto, dentro de um território. E a Lei 9.433, que é a Lei Nacional das Águas, ou como a gente chama, né, a Lei das Águas do Brasil, ela propõe certos instrumentos de gestão, que é o plano de bacia, o enquadramento dos rios, a outorga dos rios, a cobrança e o sistema de informação. Nosso comitê, ele está no começo desse processo. Nós ainda não temos este plano de bacia.
Como o Edenilson comentou, né, este plano de bacia, geralmente ele começa sendo estimulado e sendo feito com o aporte de governo do Estado. Então, nós fizemos o termo de referência através do Comitê de Bacia e isto é encaminhado para a Secretaria Executiva, para o IAT, para dar os demais encaminhamentos. Mas por que esse plano é importante e por que é importante que as pessoas saibam o que tem nesse plano? Né? Porque ali vai dizer qual é o tipo, qual é a quantidade de água que nós temos numa bacia e como nós podemos utilizá-la. Então, se nós queremos abrir uma empresa que vai ter uma demanda muito grande de água, vai passar pelo comitê e vai ter que estar vinculada a este plano de bacia. Né? Então, está na hora da gente começar a fazer essa discussão aqui no Sudoeste. Nós precisamos principalmente perceber os rios que temos, na sua quantidade de água e na sua qualidade, né? Para que a gente possa ter gestão. Então, este evento, ele surgiu desta necessidade, da gente chamar o pessoal para fazer essa discussão. Então, no período da manhã, a gente vai trabalhar sobre os comitês, no período da tarde, a gente vai ter a 7ª regional trazendo dados, que são dados de qualidade e de quantidade dos rios, e são dados preocupantes, pessoal. E, ao mesmo tempo, a Sanepar vai fazer a apresentação das estações de captação de água. Então, a Sanepar é nossa parceira, né? Nós tomamos a água que a Sanepar recolhe, capta lá do rio, trata e traz até as nossas casas. Nós precisamos ajudá-la que ela tenha uma água de qualidade para ela poder captar. Não adianta só colocar dinheiro no tratamento da água. É o recurso natural que precisa ser cuidado, né? Então, é esse debate que a gente traz. Como exemplo, nós trouxemos um case, que é da UTF-PR de 2 Vizinhos, que se chama Sala Verde, que é um projeto de educação ambiental financiado pelo Ministério do Meio Ambiente. E este projeto trabalha com lindeiros e ribeirinhos, inclusive com geração de renda. É muito bacana e ele pode ser replicado para vários municípios. Também nós teremos, então, a apresentação do Instituto Iaraê, que é um instituto socioambiental que se formou há pouco tempo e que tem o interesse de trabalhar com ações socioeducativas e projetos aqui no nosso município, né? E o Instituto Guardiões das Águas, que é um instituto formado mais a nível regional e que tem o foco mais no Rio Chopin. Porque eu acho que vocês sabem que a nossa população aqui em Pato Branco, ela está aumentando, né? E cada vez nós precisamos mais água. Nós captamos águas do rio, a água para saneamento básico do rio Pato Branco. Mas até quando vai ter água no rio Pato Branco?